começamos nossos estudos pela famosíssima Inconfidência Mineira, um movimento que contou com a participação de muita gente que foi importante tanto na política de Minas Gerais, mas também nos movimentos culturais, como, por exemplo, Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, que está retratado aqui, né, que foram membros importantes daquele movimento que a gente conhece como arcadismo, e por aí vai. Mas para entender a Inconfidência Mineira, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo. Essa Inconfidência, que se passa no mesmo ano do início da Revolução Francesa, ela já é meio que um sinal dos tempos, um sinal dessas ideias iluministas cada vez mais difundidas. Mas a região das Minas, vamos lembrar o seguinte, essa é uma região que ela demorou a ter um processo de colonização, de urbanização, porque ela estava muito no interior. E entrar no interior do Brasil em 1600, 1700 era difícil. O que vai levar ao surgimento de vilas, de cidades nessa região das Minas Gerais? É justamente o chamado ciclo do ouro, ou ciclo da mineração. O ciclo da mineração que ocorre no século XVIII, certo? Então, esse ciclo da mineração no século XVIII, vê só, século XVIII é 1700 e pouco. A gente aqui, quando acontece a Inconfidência Mineira, ainda está no século XVIII. O que é que isso significa? Bom, a gente tem que tomar um cuidadozinho, porque o ciclo da mineração gerou muita riqueza, é verdade. Mas a extração foi feita de maneira tão acelerada, digamos assim, que ainda no período final do século XVIII, a gente já estava na crise da mineração. Na nossa aula sobre mineração, a gente tratou isso, né? Existia um processo de extração em larga escala, e aí você já no mesmo século começou a ter a diminuição das jazidas, o esgotamento dessas jazidas. Então a região mineradora, que tinha vivido seu auge algumas décadas antes, estava entrando em crise pelo progressivo esgotamento das jazidas. O problema é que o sistema de impostos não foi alterado. E aí o que acontece? Cada vez mais esses mineradores conseguiam menos ouro, e cada vez mais a metrópole portuguesa, ela exigia que esse ouro fosse, que esses impostos fossem pagos. E o que estava acontecendo? Um crescente endividamento das pessoas da região, dessa elite mineradora. Então, os altos impostos, eles vão desagradar bastante a elite mineradora. E aí, cada vez mais que essa sociedade entrava em crise e não conseguia pagar esses impostos, ao invés de Portugal afrouxar a cobrança dos impostos, entendendo a situação difícil que essas pessoas estavam passando, Portugal fazia o sentido contrário. Vamos cobrar esses impostos de forma cada vez mais coercitiva, de forma cada vez mais violenta, em muitos sentidos. E aí, esses mecanismos de fiscalização que vão sendo ampliados vão aumentando o descontentamento. Dentre isso tudo que eu coloquei para vocês, existe um símbolo desse movimento, que é justamente a questão da derrama. O que seria a derrama? A cobrança compulsória, ou seja, obrigatória, forçada, dos impostos atrasados, que vai causar mais irritação e descontentamento nessa região mineradora. Então, a partir do que eu trouxe para vocês, o que a gente tem em mente? Essa cobrança violenta, essa cobrança, de certa forma, tão pesada que era a derrama, era um dos símbolos da violência, digamos assim, praticada pela metrópole sobre a colônia. E quanto mais era violenta essa relação, mais dentro da colônia surgiu um sentimento de independência, de queremos ficar independentes, queremos nos livrar disso. Então, para Portugal, ironicamente, quanto mais ele apertava o cerco, mais fortalecia o sentimento daqueles que queriam um processo de independência. Não é coincidência, então, que o dia que ocorreria a Revolução, que iria explodir essa Revolução, estava marcado justamente para o dia da derrama, porque os conspiradores da Inconfidência Mineira, eles esperavam que a derrama trouxesse tanta revolta à população, tanto descontentamento, que eles se uniriam ao movimento. Então, bastava eles começarem o movimento e o povo iria aderir contra esses abusos cometidos pela
metrópole portuguesa. E aí, quais são, então, esses objetivos desses inconfidentes? Aqui a gente tem aqui a bandeira da Revolução, né, da Inconfidência, perdão, que vai inspirar diretamente a bandeira da própria Minas Gerais hoje em dia, com sua famosa frase, né, Libertas quae sera tamen, que significa basicamente liberdade, ainda que tardia. Mas bem, os principais objetivos, de forma bem direta, bem objetiva aqui, para não ter confusão. A independência em relação a Portugal, a proclamação de uma república na região mineradora, medidas conectadas com a liberdade de imprensa e de comércio e estabelecer um governo pautado nos princípios do iluminismo. Então, independência da região mineradora com a implantação de uma república. A grande inspiração para eles era a república que foi implantada nos Estados Unidos em 1776, ou seja, muito próximo, né? 13 anos de diferença só entre a independência dos Estados Unidos e o início dessa Inconfidência Mineira. Então, eles queriam se inspirar, eles se inspiravam, digamos, nesse modelo adotado pelos Estados Unidos e queriam algo semelhante. Mas percebam o seguinte, eu coloquei, e isso é um dos pontos cruciais, eu coloquei para vocês independência, república, liberdade de imprensa, liberdade de comércio, mas a gente não tratou aqui muito de questões sociais. Ou seja, era uma sociedade desigual, que boa parte dos conspiradores da Inconfidência Mineira, das pessoas que queriam liderar esse movimento, queriam manter essa estrutura existente, de desigualdade, de escravidão e tudo mais. Então, não era uma questão unânime a ideia da abolição da escravidão, muito pelo contrário. Muitas dessas pessoas que participavam desse movimento, que participaram da Inconfidência, eram defensores da escravidão. A gente vai ver que essa é uma das maiores diferenças que vai existir entre a Inconfidência Mineira e um movimento que a gente vai estudar a seguir, que é a Conjuração Baiana, certo? Então, a partir disso que eu trouxe para vocês, a gente pode definir que o movimento teve um caráter elitista, não defendeu de maneira enfática valores como a abolição da escravidão ou projetos de melhoria de vida para os mais pobres. É muito comum que você tenha questões comparando a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. E geralmente vai ser justamente esse lado social que a questão vai abordar. O lado social muito mais forte na Conjuração Baiana que a gente vai estudar do que na Inconfidência Mineira. Mas vê só, o movimento não chegou nem a estourar, digamos assim, não chegou nem a ter uma revolução propriamente dita. Existia um plano de revolução, um plano de movimento. Mas antes de ela estourar, houve uma traição, liderada principalmente por Joaquim Silvério dos Reis, que dedurou, que participou das discussões sobre a Inconfidência, mas depois percebeu, segundo a visão dele, que ele teria mais chances de obter algum sucesso se, ao invés dele participar do movimento, ele dedurasse o movimento delatasse para o Visconde de Barbacena, que governava a região, que era o intendente da região. E a partir disso, então, Silvério dos Reis trai o movimento, né, traiu o movimento, delatou o movimento para o Visconde de Barbacena e os revoltosos foram presos antes mesmo da eclosão da revolta. Aqui a gente tem um quadro de Antônio Parreira, a Jornada dos Mártires, que ela vai retratar justamente esses inconfidentes presos a partir desse momento, certo? E aí, nas discussões das suas penalidades, é muito comum, é muito conhecido, a ideia de que Tiradentes foi a única dessas pessoas que foi efetivamente condenada à morte. Chegou a ter um movimento para que mais pessoas fossem condenadas à morte, mas houve depois uma espécie de perdão que não significou não ter penalidade para as outras pessoas. Mas a maioria das outras pessoas foram condenadas ao desterro ou à prisão. E o único conspirador efetivamente assassinado vai ser Tiradentes. Um dos mais famosos, né, Cláudio Manuel da Costa, símbolo do arcadismo, ele vai morrer na própria prisão antes do julgamento. E aí existe o eterno debate se ele cometeu suicídio, se ele foi assassinado. O que a gente sabe é que entre a prisão e o julgamento, ele acabou falecendo. Aqui a gente tem um trechinho, então, da sentença
que condenou Tiradentes, né, do Tiradentes sendo condenado. Vamos ler ela aqui para a gente. Um documento histórico importantíssimo. Abre aspas. Portanto, condenam ao réu Joaquim José da Silva Xavier, por alcunha o Tiradentes, alferes que foi da tropa paga da capitania de Minas Gerais, a que seja conduzido pelas ruas públicas ao lugar da forca. Então, e nela morra morte natural para sempre, e que depois de morto veja a complementação da penalidade, lhe seja cortada a cabeça e levada à Vila Rica, onde no lugar mais público dela será pregada em poste alto, até que o tempo a consuma e o seu corpo será dividido em 4 quartos e pregados em postes. Além disso, declaram o réu infame e seus filhos e netos. Então, assim, Tiradentes foi para a forca, foi esquartejado, teve seu corpo espalhado por diversas regiões, seus filhos, seus netos foram declarados infames, dentre muitas outras coisas, certo? É uma punição realmente muito forte, muito pesada. E é muito famosa, então, essa obra aqui, o Tiradentes Esquartejado, de Pedro Américo, que ela mostra justamente, como o nome diz, Tiradentes Esquartejado, mas que ele faz referência há várias outras obras, há vários outros símbolos aí. Primeiro, antes de tudo, de se observar a cruz, que ela é uma temática muito recorrente nessa obra, certo? Também a construção do rosto de Jesus não, desculpa, Tiradentes, que tenta colocar como se fosse Tiradentes tivesse uma feição próxima à ideia de Jesus. O martírio de Jesus vira uma analogia para o martírio de Tiradentes. A gente sabe que Tiradentes fisicamente não se parecia nada com isso, certo? Com essa figura que está aí, mas a ideia era tentar criar no inconsciente a ideia do herói Tiradentes, que foi um mártir. Um mártir é alguém que morre por uma causa. Então, Tiradentes como alguém que morreu em nome do povo, fazendo uma analogia com Jesus diretamente. Aqui a gente tem outras referências também, por exemplo, a posição do corpo de Tiradentes, que lembra uma obra famosíssima de Michelangelo, a Pietà, que Maria segura Jesus falecido, novamente uma conexão colocada com Jesus, dentre muitos outros recados que existem nessa obra. A ideia foi justamente tentar colocar na mentalidade dessas pessoas a ideia de Tiradentes como um herói que teria sofrido um martírio, né, teria morrido para salvar o povo da região, numa analogia clara e direta a Jesus. É a construção da narrativa histórica, que sempre vai tentar atender a algum interesse específico, que vai transformar Tiradentes nessa figura que a gente hoje conhece através dos feriados e tudo mais, perdão, através da história, dos relatos, das reportagens e tudo mais. Existe toda uma construção, uma narrativa historiográfica para tentar consolidar na mentalidade brasileira a ideia de Tiradentes como um mártir, um herói que morreu em nome da liberdade, da independência e da causa brasileira. Mas lembrando que o movimento da Inconfidência Mineira, isso é importante destacar, ele era restrito à região de Minas Gerais, certo? Não existia ainda o sentimento nacional brasileiro. Tanto é que essa obra que a gente está vendo aí, ela é um século posterior, 100 anos depois da morte de Tiradentes, certo?